Eu quero saudar os amados amigos, todos aqueles que assistem esse vídeo, com a poderosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus com todos nesse momento, que se encontra no livro do Êxodo, no capítulo 10, a partir do verso 21 até o verso 23, que diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Amados, eu gostaria de comentar sobre esse texto. Esse momento era um momento que já estava próximo à saída dos filhos de Israel do Egito. Eles estavam ali num regime de escravidão, eles estavam no cativeiro, e esse período, na verdade, ele durou aproximadamente 430 anos, desde quando o povo entrou no Egito, inclusive quando o povo entra no Egito através de Jacó. No começo ali, o faraó não era da mesma dinastia desse último faraó. Então o povo de Israel durante o período foi bem tratado, o povo cresceu, se multiplicou, mas depois de um determinado momento se mudou ali a dinastia faraônica e os novos faraós, eles ficaram preocupados com o crescimento de Israel. A preocupação era que Israel crescesse em demasia e viesse se levantar contra os egípcios, no caso que houvesse alguma guerra. Então eles começaram a oprimir os israelitas de tal forma para que eles não se multiplicassem e não se fortalecessem ainda mais do que já eram. E isso trouxe um momento terrível sobre a vida dos filhos de Israel. Eles começaram a viver com a escassez de pão, escassez de alimento, escassez de água, escassez de tudo. Eles começaram a enfrentar ali os castigos diversos, o açoite, o chicote, eles não tinham direito de nada. E foi um momento que eles se levantaram em clamor aos céus, e Deus ouviu o clamor dos israelitas. Havia uma promessa de Deus para a vida dos filhos de Israel, uma promessa firmada no passado através da vida de Abraão, que foi pai de Isaac e avô de Jacó. E é importante a gente entender que o nosso Deus, ele não se esquece da sua promessa. Então, em determinado momento, ele levanta Moisés, que vai a Faraó e solicita que Faraó permitisse que o povo pudesse sair para uma caminhada de 3 dias no deserto, porque fariam um sacrifício ao Senhor nosso Deus. E Faraó, ele começa a se negar, ele se nega, na verdade, a fazer isso, inclusive ele afronta o Deus Todo-Poderoso. Ele fala assim, quem é o Senhor? Quem é o Senhor para que eu ouça e deixe ir os filhos de Israel? Eu não conheço o Senhor e nem tampouco deixarei ir os filhos de Israel. Então nós vemos a soberba, a arrogância de um homem que na época era a pessoa mais poderosa do mundo, sim, é claro, mas ele achava que ele tinha poder sobre o nosso Deus e sobre a vontade do nosso Deus. Eu vou falar uma coisa muito séria para todos que ouvem esse vídeo. Pode ser que você não seja cristão, você não seja evangélico, você não cria nem em Cristo, tá? Mas o nosso Deus, ele tem o governo de todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é onipotente, ele é onisciente e ele é onipresente. E Deus envia Moisés ali e começa a fazer uma série de sinais. Na verdade, aconteceu 10 sinais maravilhosos na terra do Egito, começando ali pela praga conhecida como a praga das águas, que foram transformadas em sangue. Aí começa uma série, praga das moscas, praga dos piolhos, praga dos gafanhotos, e assim sucessivamente. Cada sinal que acontecia, o coração de Faraó era cada vez mais endurecido, cada vez mais ele pesava o peso sobre o povo de Israel, a mão sobre o povo de Israel, mas cada vez o nosso Deus, ele operava ainda mais. Ou seja,
quanto maior se tornava, quanto mais difícil se tornava a situação, maior era a operação do nosso Deus. E eu quero dizer com toda certeza, quanto maior for a dificuldade na sua vida, se você crê, maior será a operação do Deus Todo-Poderoso na sua vida. Qual que é a importância desse texto? Ele tem uma mensagem aqui profética linda e fundamental. Ele diz assim, ó, o Senhor falando para Moisés, estende a tua mão para o céu e virão trevas no Egito, trevas que se apalpem. E Moisés fez isso, ele estendeu a sua mão para o céu e veio trevas tão terríveis sobre toda a terra do Egito, algo que nunca havia acontecido. E certamente, até hoje, não se tem notícia na história da humanidade de algo parecido. Veio uma escuridão total, tenebrosa, durante 3 dias seguidos. É importante entender o significado espiritual e o significado profético disso. As pragas que Deus envia sobre a terra do Egito, cada uma delas tinha um ensinamento. Todas elas simbolizavam os deuses do Egito. O Egito, naquela época, era um país extremamente idólatra. E eles adoravam todo tipo de divindade, adoravam os gatos, adoravam os sapos, adoravam até mesmo as moscas, os piolhos. Tudo era adorado como se fosse uma divindade, como se fosse um deus. Inclusive o sol. O deus egípcio, chamado Ra, era o principal deus do panteão egípcio. O panteão era a série de deuses que eles adoravam. Então, esse deus, que era conhecido como Deus Só, era conhecido também como Deus Ra, ele era um deus que, segundo os egípcios, protegia a terra do Egito. Então, um dos maiores temores que os egípcios tinham era justamente quando vinha a noite, quando o sol se punha, porque eles acreditavam que quando o sol se punha, o deus Ra, ele tinha se retirado da terra do Egito, por isso mesmo eles tinham o costume de nem de sair de casa, eles se trancavam em casa, né? E eles ficavam fechados porque eles tinham medo da escuridão, porque se o principal deles era um deus, que era o deus Sol, quando não havia o sol, significava que o principal deus deles não estava sobre a vida deles, não estava os guardando, não estava os protegendo. Mas por que, segundo a mitologia egípcia, isso acontecia? O deus Ra se retirava diariamente e ele iria batalhar, ele ia travar uma grande batalha contra um deus que, na verdade, segundo os egípcios, era um deus do mal, que era uma serpente chamada Apopis, que era a serpente do caos. E ele ficava, durante todo o período das 12 horas da noite, ele ficava batalhando contra essa serpente, que era a serpente do caos, chamada Apopis. E ele sempre vencia, e os egípcios eles se alegravam quando o sol nascia novamente, porque aquilo para os egípcios era sinal que o principal deles tinha vencido mais uma batalha e que novamente estava junto com eles. Vamos procurar entender isso, o que Deus estava fazendo naquele momento. Primeiramente, os egípcios eles tinham um Deus que eles podiam contar aproximadamente por 12 horas diariamente. E o nosso Deus? Será que nós podemos contar com ele apenas 12 horas? Não, de forma nenhuma. Jesus Cristo, o nosso Salvador, disse certa vez: meu Pai trabalha até agora e eu também. Salomão, certa vez, ele disse num dos salmos, aos seus amados ele dá o sono, ele dá o descanso. Quando ele fala isso, ele está dizendo o seguinte: quando nós dormimos, Deus ele está velando, ele está zelando por cada um de nós, ele está cuidando de nós, né? Isaías, ele diz assim: porque se desde a antiguidade nunca se ouviu, nem se viu, nem subiu ao coração do homem um Deus que trabalhe para aqueles que nele esperem além de ti. Então, essa é a diferença do nosso Deus e dos outros deuses, dos deuses mitológicos. O nosso Deus, ele é um Deus real, ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, essa era a primeira e a principal, uma das principais diferenças. Mas o texto ele diz algo interessante.
Ele diz assim, que no Egito ninguém viu o outro por 3 dias. Então quando ele fala isso, eu fico imaginando o desespero que foi para os egípcios, porque durante 3 dias seguidos eles não viram o Deus Ra, o Deus deles não apareceu novamente. Eu imagino que na mente deles devia existir uma grande confusão. Eles deviam indagar, será que o nosso Deus está morto? Será que o nosso Deus foi a batalhar contra Apopis, a serpente do caos, e ele está morto? Por isso está vindo esse caos? Por isso toda essa escuridão? Eu fico imaginando, né, a situação do desespero do coração dos egípcios. E muitas vezes o homem que não conhece o Deus Todo-Poderoso, ele entra também em desespero, porque ele pensa uma série de coisas, mas ele não consegue enxergar a verdade. Enxergar que nós temos um Deus, que nós temos um Pai que é poderoso, nós temos um Salvador que é Jesus Cristo, que garante a eternidade, a salvação da nossa alma, nos garante um lugar ao céu. Essa é a única forma que você pode encontrar segurança na sua vida, que é crendo nisso. Quando a palavra ela diz aqui, ela fala, ninguém viu ao outro por 3 dias, mas ela diz um negócio interessante, mas a casa dos filhos de Israel havia luz. Havia luz nas habitações dos israelitas. Ou seja, Jesus certa vez disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que crê em mim nunca andará em trevas. Quando eu falo de trevas, hoje, literalmente, isso não tem acontecido mais. Mas uma coisa muito comum são as trevas espirituais. É o homem que ele crê em todo tipo de enganação. Ele crê nos médiuns, ele crê no espiritismo, né? Ele crê nos deuses de prata, de ouro, de madeira, de gesso, de plástico. Ele crê, né, em profetas que não profetizam em nome do Deus Todo-Poderoso. E a palavra fala que o adversário, que é Lúcifer, que significa é anjo de luz, ele tenta se parecer como Deus, ele tenta se mostrar como alguém de luz, mas na verdade ele é alguém que habita nas trevas. Para o nosso Deus, luz e trevas é a mesma coisa, porque ele enxerga na escuridão. O nosso Deus, ele tem os seus olhos atentos e ele atende o clamor daquele que humildemente e sinceramente coloca o seu clamor e a sua vida diante dele. Nesse momento tão difícil que os hebreus eles não tinham ali para quem recorrer, estava vindo ali o penúltimo juízo na terra do Egito antes da saída dos filhos de Israel, né, do cativeiro, porque eles saíram por mão forte, por ordem de Deus, porque o homem não queria deixar, mas quem é o homem para impedir a vontade de Deus? Nesse último momento, quando todo mundo estava em escuridão, não faltava luz na casa dos filhos de Israel. O mundo de hoje, para fazer uma comparação, uma analogia, não é diferente. As pessoas têm seus medos, os seus temores, houve tantas e tantas coisas, mas existe uma única verdade. E essa única verdade chama-se Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que se fez carne, o Deus que veio a esse mundo para morrer pela minha vida e para a sua vida, para que você pudesse ter um acesso à luz perfeita, à luz que não te engana, à luz que torna clara todas as coisas e que te dá a direção correta em todos os sentidos da sua vida, em todas as suas necessidades e que te mostra por onde você deve caminhar e como caminhar. Eu quero me despedir nesse momento, mas pedir que vocês possam meditar nessa breve mensagem. Se você até hoje você está em dúvida como você tem andado, deixe a luz do Todo-Poderoso incidir sobre o seu coração. Receba Jesus Cristo como seu Salvador. Este mundo está em trevas, através das suas feitiçarias, das suas religiões, das mentiras que são seguidas dia após dia. Mas Jesus Cristo, Ele é a verdade. E Ele é a luz do mundo. Repetindo, né? Disse Jesus, eu sou a luz do mundo. E aquele que me segue não andará em trevas, mas verá a luz da vida.
Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou terminar esse vídeo fazendo uma breve oração para que o Deus Todo-Poderoso, que cuidou dos hebreus lá no passado e que cuida das nossas vidas hoje, Ele possa cuidar da sua vida. Deus Santo e Todo-Poderoso, o Senhor que é a luz perfeita, a luz inacessível, mas que ao mesmo tempo, de uma forma especial, vem até o homem. Que o Senhor possa derramar da tua luz, da tua graça e da tua misericórdia sobre cada um dos amigos, dos amados irmãos e irmãs que assistem esse vídeo. E que o teu nome possa ser glorificado em cada um dos corações. Onde houver as enfermidades, eu peço que o Senhor esteja curando. Onde houver as dúvidas, que o Senhor esteja, Senhor Deus, retirando. Onde haver pranto, que o Senhor esteja concedendo alegria. Abençoa todos aqueles que assistem esse vídeo. Eu oro assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A todos a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados amigos e irmãos.